Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo o tutorial desse lindo ursinho dorminhoco. Vou tentar mostrar aqui os detalhes para vocês. Ele tem esse cachecol aqui bem simplesinho de ser feito. Na verdade, pessoal, toda a receita desse ursinho ela é bem simples, bem tranquila, tá, de ser feita. Espero muito que vocês gostem de fazer ela, de acompanhar o passo a passo, tentar acertar aqui da melhor forma possível para que vocês consigam ver tudo, tá? Mas então, espero muito que vocês gostem e fiquem agora com a receita desse ursinho. Para darmos início, pessoal, ao corpo do nosso urso, eu vou utilizar o fio na cor marrom, certo? Vamos pegar aqui a ponta. E nesta ponta, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, pessoal, nós iremos colocar 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Feito isso, nós vamos fechar aqui o nosso anel mágico, certo? Essa foi a primeira carreira aqui do corpinho. Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Para cada pontinho da base, agora nós teremos 2 pontos baixos, certo? Então, essa carreira, ela será feita total de aumentos. Como na primeira carreira nós terminamos com 6 pontos, nesta agora, então, nós terminaremos com 12 pontos baixos. Eu vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui os 12 pontos. Agora, para a terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Isso pela carreira inteira, onde iremos finalizar a terceira carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminada a terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira será o seguinte. 2 pontos baixos, o aumento. 2 pontos baixos, o aumento, certo, pessoal? Isso pela volta inteira, até chegar no mesmo pontinho aqui novamente, aonde iremos finalizar com 24 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Agora para a carreira de número 5. Na quinta carreira, nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. O aumento, 2 pontos no mesmo pontinho da base, certo? Então, para a quinta carreira, nós iremos finalizar ela com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Para a sexta carreira, pessoal, nós iremos fazer o seguinte. 4 pontos baixos e um aumento aqui no final, tá? Então, para essa carreira, sexta carreira, serão 4 pontos baixos e um aumento no final. Isso pela volta inteira, até chegar aqui novamente no marcador. Finalizando essa carreira com 36 pontos baixos. Agora, pessoal, para a sétima carreira. Para a sétima carreira, iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. Isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando essa carreira com 42 pontos baixos.
Vou fazer rapidinho e retorno com vocês. Agora, pessoal, 8ª carreira. Na 8ª carreira, iremos fazer o seguinte: 6 pontos baixos, um aumento. 6 pontos baixos, um aumento, certo? Isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando essa carreira com 48 pontos baixos. Eu vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Para a 9ª carreira, pessoal, a 9ª carreira, nós iremos fazer o seguinte: 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos, um aumento. Isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando a 9ª carreira com 54 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Agora, pessoal, para a 10ª carreira. Na 10ª carreira, a gente vai fazer o seguinte: 8 pontos baixos e um aumento. 8 pontos baixos e um aumento, isso pela volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando essa carreira com 60 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Agora, pessoal, das carreiras de número 11 até a carreira de número 20, nós iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, serão 10 carreiras onde nós iremos permanecer com 60 pontos baixos em cada uma delas, certo? São 10 carreiras sem aumento, sem diminuições, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 10 carreiras de 60 pontos baixos, cada uma delas. Ok? E agora a gente vai para a carreira de número 21, tá? Na carreira de número 21, nós iremos fazer o seguinte: 18 pontos baixos e uma diminuição. 18 pontos baixos, uma diminuição, certo? Nós vamos fazer isso pela volta inteira, até chegar aqui novamente no marcador. Eu vou colocar aqui o marcador, certo? Então, até chegarmos aqui novamente, finalizando a carreira de número 21 com 57 pontos baixos, certo? Vou fazer rapidinho aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui. E agora, na carreira de número 22, nós iremos fazer o seguinte: apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, na carreira de número 2, não teremos nem aumentos, nem diminuições, iremos permanecer com os 57 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer aqui a carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui. E agora, para a carreira de número 23, vamos fazer o seguinte: 17 pontos baixos e uma diminuição. 17 pontos baixos e uma diminuição, isso pela volta inteira até chegar novamente no marcador. Finalizando assim a carreira de número 23 com 54 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Agora, pessoal, para a carreira de número 24. Na carreira de número 24, nós iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, para essa carreira, nós não teremos nem aumento, nem diminuição e iremos permanecer com os mesmos 54 pontos baixos. Eu vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está. E agora nós vamos para a carreira de número 25. Na 25ª carreira, nós iremos fazer o seguinte: 16 pontos baixos, uma diminuição. 16 pontos baixos e uma diminuição. Isso pela volta inteira até chegar aqui
no marcador novamente. Na 25ª carreira, nós iremos finalizar com 51 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está. Agora para a carreira de número 26. Para a carreira de número 26, a gente vai fazer o seguinte: 15 pontos baixos, uma diminuição. 15 pontos baixos, uma diminuição. Diminuição, lembrando, é a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do ponto seguinte, tiramos 2 laçadinhas e tiramos 2 laçadinhas, certo? Então, serão 16 pontos baixos e uma diminuição pela volta inteira até chegar no marcador novamente, finalizando essa carreira com 48 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está. E agora, para a carreira de número 27, iremos fazer o seguinte: 14 pontos baixos e uma diminuição. 14 pontos baixos e uma diminuição. Isso pela volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando a carreira de número 27 com 45 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, para a carreira de número 28, faremos o seguinte: serão 13 pontos baixos e uma diminuição. 13 pontos baixos e uma diminuição. Isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando a carreira de número 28 com 42 pontos baixos. Eu vou fazer rapidinho ela aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a 28ª carreira. Eu arrematei o fio aqui no final, tá? Fiz um ponto baixíssimo. Cortei um fio longo, pois a partir daqui queremos costurar na cabeça do nosso ursinho, tá? Então, aqui eu cortei um fio longo. Você pode colocar agora o enchimento, certo? E deixar ali de cantinho esperando para costurarmos, ok? Então, aqui está o corpinho do nosso urso. Para fazermos, pessoal, a cabeça do nosso urso, eu vou utilizar o fio na cor marrom, tá? Nós vamos começar fazendo um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós iremos colocar 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, então, dentro do nosso anel mágico. Fechamos, ok? Então, essa aqui foi a primeira carreira. Para a segunda carreira, nós iremos fazer 2 pontos baixos para cada pontinho da base. Ou seja, nessa primeira nós tínhamos 6 pontos, então, na segunda, nós iremos finalizar com 12 pontos baixos, certo? Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, feito aqui, então, os 12 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 3. Na terceira carreira, nós iremos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o marcador, só um instantinho. Vou colocar aqui no meu último ponto. E na terceira carreira, a gente vai fazer o seguinte, então. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui os primeiros com vocês. Um ponto baixo, um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base, certo? Isso pela volta inteira, até chegar aqui, finalizando a terceira carreira com 18 pontos baixos. Vou terminar e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora para a carreira de número 4.
Na quarta carreira, faremos o seguinte: 2 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e o aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base, certo? Isso será pela volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando a quarta carreira com 24 pontos baixos. Vou fazer rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui. E agora para a quinta carreira. Na quinta carreira faremos 3 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e agora o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Isso faremos pela volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando essa carreira com 30 pontos baixos. Vou terminar aqui e retorno com vocês. Prontinho aqui, pessoal, agora para a sexta carreira. Na sexta carreira faremos 4 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo e um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Faremos isso pela volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando essa carreira com 36 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal! Agora, para a sétima carreira, faremos o seguinte: 5 pontos baixos e um aumento. Então, bora lá! Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo. E agora o aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base, certo? Faremos isso pela volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando essa carreira com 42 pontos baixos. Vou fazer rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal! Agora para a oitava carreira. Na oitava carreira, faremos o seguinte: 6 pontos baixos e um aumento. Então, bora lá! Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, 6 pontos baixos e o nosso aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base. Faremos isso pela volta inteira até chegar no marcador, finalizando essa carreira com 48 pontos baixos. Vou fazer rapidinho e retorno com vocês. Prontinho aqui, pessoal. Agora para a nona carreira. Na nona carreira, iremos seguir com essas sequências, tá? Agora, nós iremos fazer 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos de aumento, 7 pontos de aumento, isso pela volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando essa carreira com 54 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal! Agora, para a 10ª carreira, faremos o seguinte: 8 pontos baixos, um aumento. 8 pontos, um aumento, 8 pontos e um aumento, isso pela volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando essa carreira com 60 pontos baixos, certo? Vou fazer rapidinho aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal! Agora, para a 11ª carreira, faremos o seguinte: 9 pontos baixos,
um aumento, 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos, um aumento. Faremos isso pela volta inteira, até chegar no marcador novamente, finalizando assim com 66 pontos baixos esta volta. Prontinho, pessoal, finalizei aqui. E agora, das carreiras de número 12 até a carreira de número 20, faremos ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, serão 9 carreiras aonde não teremos nem aumento nem diminuição. Iremos permanecer em cada uma das carreiras com 66 pontos baixos, certo? Eu vou fazer aqui e retorno então com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, para a carreira de número 21, faremos o seguinte: 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer essa primeira parte aqui com vocês. Então, 9 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois, certo? Faremos isso pela volta inteira até chegar no marcador, finalizando essa carreira com 60 pontos baixos. Vou terminar aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui. E agora, para a carreira de número 22, faremos o seguinte: 8 pontos baixos e uma diminuição. 8 pontos e uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição. Isso pela volta inteira até chegar no marcador, finalizando a carreira de número 22 com 54 pontos baixos. Vou terminar aqui rapidinho e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui e agora nós vamos para a carreira de número 23. Para a 23ª carreira, faremos o seguinte: 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. Isso pela volta inteira, até chegar aqui novamente no marcador, finalizando a 23ª carreira com 48 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui. E agora, para a carreira de número 24, faremos o seguinte: 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. Isso pela volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando essa carreira com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a cabeça do nosso ursinho. Eu arrematei aqui o fio, tá? Não precisa ser um fio muito comprido, pois ele será fixado aqui no corpinho, e o corpinho nós já deixamos um fio comprido justamente para o arremate, para unir as duas peças, certo? Então, aqui finalizamos a cabecinha do nosso urso.